Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esse é o Feito Luz, nós entramos agora na presença do Senhor para falarmos mais uma vez com Deus e para também ouvirmos a palavra dele, que a Bíblia diz que Deus é bom e humilde de coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, é momento de oração, em nome de Jesus. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na tua presença, Senhor, nesse instante. Te apresentamos as nossas vidas e te pedimos perdão pelos nossos pecados e por nossas falhas e convidamos o Senhor a permanecer conosco durante todo esta live, durante todo este culto, enquanto estivermos aqui. Que o teu Espírito fale conosco por meio da tua palavra, abra os olhos do nosso entendimento e nos traga, Senhor, a revelação em nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer ação maligna, determinando a quebra e a saída de todo mal em nome de Jesus. Amém? Que vocês sejam muito bem-vindos, irmã Isabel, paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todas. Abra sua Bíblia, se possível for, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Eu vou ler até o versículo 16, tá bom? O capítulo 2 de 1 Coríntios todo é a nossa lição de hoje, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 16. Só aguardar para que vocês possam abrir e assim nós podermos meditar. Lembrando a você que se é a primeira vez sua aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós estaremos sempre orando e intercedendo por cada um de vocês. Não esqueça também de deixar o like de vocês. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Todos os dias eu coloco para vocês aqui um vídeo de pelo menos 1 minuto. É tipo um resumo da mensagem que eu prego aqui na live. Então, se você quiser compartilhar, passe adiante aí, sempre lembre de avisar que a mensagem completa está aqui no YouTube. E aí a pessoa vai migrar, você vai enviar o link, a pessoa vai migrar e vai assistir a mensagem como um todo, tá bom? Ontem foi uma mensagem muito bonita, tanto que eu recebi um comentário de alguém que participou e disse que a palavra falou muito ao coração dela. Então é muito importante quando isso acontece, quando Deus vai além daquilo que nós estamos acostumados a ir, tá bom? Então faça você também esse papel de compartilhar, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, vamos cumpri-la com excelência em nome de Jesus, tá bom? Capítulo de número 2. De 1 Coríntios, Pai do Senhor, irmã Angélica, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor a todas, em nome de Jesus. Diz assim, versículo 1 e seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo de número 1 e seguintes. Se alguém chegar depois de vocês, se vocês puderem, por favor, avise onde nós estamos, tá bom? Vou ler aqui. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Aqui Paulo está defendendo o seu próprio chamado, o seu próprio ministério. A igreja de Corintos era uma igreja muito problemática, principalmente no âmbito espiritual. Era uma igreja que não tinha total comunhão com Deus. Era uma igreja que não tinha tanto conhecimento, nem tampouco sabedoria, nem tampouco espiritualidade. Era uma igreja, se vocês forem observar, ele vai falar no capítulo de número 3, que era uma igreja imatura. Inclusive, ele aconselha a igreja de Corinto a se alimentar da palavra de Deus, porque ela ainda era uma igreja imatura. Então, espiritualmente falando, Paulo estava falando para pessoas que não tinham um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. Nós estamos assim quando estamos pregando para outras pessoas também. Então, não adianta você usar filosofias, tipo assim, palavras persuasivas, você tentar convencer as pessoas daquilo que você está falando. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque quando nós meditamos na palavra, nós temos o conhecimento.
Lembre que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E com esse conhecimento, nós vamos transmitir para as outras pessoas aquilo que o próprio Deus tem nos ensinado. Então, para que você possa ver, surtir efeito a sua pregação, o seu ensinamento, em primeiro lugar, você deve buscar a sabedoria que vem do alto. Observe que ele diz: eu não fui ter com vocês com ensinamentos subliminares. Ou seja, eu não fui buscar falar da palavra para vocês com pensamentos já preparados. A própria Bíblia diz que você não deve se preocupar com o que você vai dizer, porque é o próprio Espírito Santo que vai te usar para falar, para pregar o Evangelho. Mas não é por isso que você não vai ler a Bíblia. Porque como é que você vai falar de algo que você não tem conhecimento? Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos supor, eu não exerço a minha profissão. Eu sou formada em Direito, mas eu não exerço a advocacia. Mas eu tenho um certo conhecimento em algumas áreas. Por eu estar estudando, aquela coisa toda. Agora não, que eu parei um pouquinho, tem um bom tempo e eu preciso retornar aos meus estudos, porque isso é muito importante. Mas vamos supor, eu me formei em Direito. Quando eu for conversar com alguém, quando a pessoa me procura, geralmente as pessoas me procuram. Manda mensagem para mim: eu estou com esse problema aqui, com essa dúvida aqui, você pode me ajudar? E eu vou procurar ajudar essa pessoa, na medida daquilo que eu conheço. Eu vou ensiná-la de acordo com aquilo que a própria lei. E aí, às vezes, eu coloco ali, eu pesquiso, eu tenho alguns sites que eu sei onde eu vou achar. Eu vou no próprio site, no próprio Google, e eu vou lá no site do Planalto, que é onde tem os artigos, né, o Vadmec, com as leis lá já atualizadas. E aí eu procuro também pessoas. Eu tenho uma amiga minha que ela já é advogada, já exerce a profissão, e na maioria das vezes eu envio para elas essas dúvidas, essas demandas. Eu falo: olha, o problema é assim, mas eu vou enviar você para a advogada, para que ela possa te dar uma clareza, te dar uma resposta muito mais esclarecedora. Mas é uma área, vamos supor, que eu, um pouco ou muito, ainda consigo caminhar. E se eu começar a voltar a estudar, aí ninguém me segura. Eu estou falando do conhecimento humano. Mas por que agora, vamos supor que alguém me procure e me peça para falar sobre, deixa eu ver um tema aqui, sobre família, direitos de família. Aí a pessoa diz assim: porque meu parente faleceu, deixou alguns bens, e agora a família toda tá ali, todo mundo querendo, e disseram que eu vou ficar de fora, porque eu não sou filho, sou neto, sou bisneto, eu tenho algum direito. Eu vou olhar para a situação dessa pessoa e vou dar a ela a resposta que realmente ela precisa ouvir. Mas por quê? Porque eu tenho um domínio, vamos supor, sobre esse assunto. Biblicamente falando, eu não posso falar de algo que eu não domine. É por isso que nós não podemos ficar, irmãos, limitados a salmos, somente a salmos. Por que a senhora está falando isso? Porque tem gente, irmãos, que pensa que é o Salmo 91, que é o Salmo 23, que vai fazer diferença na sua vida. Tem pessoas que se limitam a fazer só oração modelo. O que é isso? Pai nosso que está no céu, santificado, só vive nessa. Ali já diz tudo o nome, oração modelo. Não é para você orar o Pai Nosso. É para você pegar a sua oração do Pai Nosso e fazer a sua oração. Vocês estão me entendendo? Não é para você ficar: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Será que você só conhece o Salmo 23 ou o Salmo 91? A Bíblia é tão grande. De Gênesis a Apocalipse, Deus vai falar com você de alguma forma. É claro que você pode até ler os Salmos. Não é errado você ler os Salmos. Um dia desse eu estava falando com uma irmã, que ela disse que estava com dificuldade para dormir e ficava, às vezes, rolando a noite toda. Eu disse: olha, das duas, uma. Levante e vá falar com Deus. Ou então, se você não quiser levantar, aí mesmo na sua cama, vire a cabeça para o outro lado, se você dorme, dependendo do lado que você durma. Se você dorme sozinha, não precisa ter essa preocupação. Mas se você é casada, dorme ao lado de alguém, você não vai ficar ali, meu Deus, não sei o que, a madrugada toda, que você vai incomodar o sono dos outros. Você tem que ter bom senso. Mas eu disse a ela: vire a cabeça para o outro lado, do jeito que não incomode quem está do seu lado, e fale com Deus, comece a orar.
E aí Deus vai falando com você, você vai orando e aí o sono vem. Porque às vezes essa insônia, essa falta de sono que nós temos, é simplesmente Deus querendo falar conosco. Aí eu disse para ela, agora você pode fazer também o seguinte, a sua mente fica muito atribulada, ela fica pensando muita coisa, principalmente preocupada com problemas, com dificuldades, fazendo planos, e isso tudo acontece na hora que ela está para dormir. Então ela fica cansada no dia seguinte e ela tem uma profissão que ela não pode estar cansada, ela tem que ter total atenção quando ela estiver no trabalho. Aí eu aconselhei, abra sua Bíblia no livro de Salmos, não Salmo 91 nem 23. Comece do capítulo 1, do Salmo 1 e comece a ler. Todo dia leia um versículo. Você pode fazer isso no Novo Testamento. Começa em Mateus, todo dia. Quando eu estiver para me deitar na cama, eu vou ler um versículo de Mateus, vamos supor. E aí eu vou deitar e vou ficar meditando naquilo ali que Deus falou comigo. Ou então eu posso pegar o Velho Testamento, eu vou lá para Gênesis, tudo bem, não interessa. Você vai pegar um capítulo por dia e vai ler. E vai meditar naquilo ali. Vocês estão entendendo? Para quê? Para que você possa ocupar a sua mente com a palavra. Aí você vai deixar de estar ansioso. Porque isso tudo se chama o quê? Ansiedade. Então eu tenho Paulo, quando foi para Coríntios, ele sabia que ela era uma igreja imatura. Ele sabia que elas não eram espirituais ao ponto de ouvir e entender tudo o que ele estaria ensinando para eles. Então, o que ele fez? Ele procurou buscar sabedoria, ele procurou buscar entendimento da própria palavra de Deus para ele falar em cima da palavra. Porque não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia diz que Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu, o Senhor, diz a Bíblia, velo sobre a minha palavra para se cumprir. Então nós precisamos aprender, nós precisamos meditar na palavra. Crente que não lê Bíblia está em apuros, porque o problema vai chegar e ele não vai saber resolver. E cuidado, crente que não lê Bíblia é muito fácil de ser enganado por pessoas que têm, irmãos, más intenções. Lembre que o diabo ele se disfarça em anjo de luz. Ele vem com palavras persuasivas, ele vem tentando convencer a você que aquilo que ele fala é realmente a verdade. Ele vai usar pessoas que aparentemente não tem nada, tem uma postura, tem uma reputação bem inibada, ou seja, nada que o acuse. Ele vai usar pessoas que até têm aquela sensação, porque essa pessoa conhece muito. Cuidado! Se você não conhece a palavra de Deus, você é uma pessoa que é fácil de ser enganada. Eu lembro que eu falava para minha avó, quando ela estava doente, alguma coisa assim, e eu mostrava para ela pela palavra que Jesus levou sobre si as nossas dores, e que ela não precisava estar doente. E ela dizia, não, mas meu pastor disse que Deus prova a gente com enfermidade. Mas não é verdade isso. Não está na Bíblia que Deus prova alguém com enfermidade. Todo mundo que dá esse exemplo, dá o exemplo de Jó. Jó não foi provado por Deus. A doença não foi Deus quem colocou em Jó. Quem colocou a doença foi Satanás. Deus só permitiu. Aí você fala, mas ele permitiu, tudo bem, irmãos. Ele permitiu, mas não foi ele quem fez. A própria Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Então, Paulo ele estava falando aqui de uma forma que não era um conhecimento humano, carnal, físico, porque ele era um homem estudado, ele era um homem muito conhecedor da lei. Ele estava querendo falar com a igreja de Coríntios de uma forma espiritual, de uma forma em que o próprio Deus pudesse convencê-los que aquilo que Paulo dizia, de fato, era o que Deus estava falando com aquela igreja. E é o que eu estou fazendo com você aqui hoje. Eu estou lhe explicando algo e eu creio que o próprio Espírito Santo é quem vai trazer para você a revelação e o entendimento. Aí ele fala no versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? 1 Coríntios, Paz do Senhor, irmã Cláudia, Paz do Senhor, irmã Minamara, Paz do Senhor, irmã Angélica, irmã Isabel. Sejam todas vocês muito bem-vindas. Paz do Senhor, você que está aqui, que não colocou seu nome aqui no chat, eu não sei escrever aqui, pode pelo menos um oi, um legalzinho, um joinha,
que aí eu vou saber que você está aqui. Quando você fizer isso, se você está aqui é porque você é inscrito no YouTube. E aí você se inscreveu no canal. Aí você dá um joinha pelo menos. E aí se seu nome aparecer aqui, eu conseguir ver, eu vou falar do seu nome aqui para te abençoar também. Em nome de Jesus, tá bom? Versículo 4. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Amém? Beca, seja bem-vinda, paz do Senhor. Tá vendo que foi importante falar? No instante ela colocou aí o nominho dela. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam. O que é que Paulo quer dizer aqui? Eu estou falando com vocês não com a sabedoria terrena, não com a sabedoria humana, o conhecimento que eu tenho humanamente falando. Eu estou falando com você com a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Espírito. Eu vou dar aqui um exemplo. O médico estuda, irmãos, 8 anos para ser médico. Depois ele faz mais 2 anos para se especializar em uma área. Não é isso que ele faz? É. E ele chega à conclusão que determinada doença, dependendo da área que ele estudou, que determinada doença não tem cura. Por exemplo, a pessoa vai, estuda e descobre que a pessoa que tem diabetes não tem cura. Ela tem como controlar a doença, mas curada ela nunca vai ser. Só que a verdade dele é uma verdade terrena. É um conhecimento científico que ele adquiriu por muitos anos de conhecimento, de estudo na faculdade. Isso eu estou falando humanamente falando. Aí esse mesmo médico se converte e passa a ler a Bíblia. E descobre em Isaías 53 que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. E aí ele vem para o Evangelho e ele começa a ver Jesus curando pessoas. Curando leprosos, curando cegos, surdos, mudos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. E ele começa a olhar isso e ele começa a confrontar isso com aquilo que ele aprendeu na faculdade, que para certas doenças não tem cura. Tem como controlar, mas não tem cura. E ele começa a observar que o conhecimento dele, eu falo conhecimento humano, não pode ser comparado àquele que vem de Deus, aquele que vem do Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que há sim cura para diabetes. Porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Há cura sim para a AIDS. Há cura sim para o câncer, seja ele qual for, em qualquer estágio que ele esteja. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós falamos sobre isso ontem, sobre a fé em ação. Se você tem fé, mostre pelas suas atitudes. Às vezes a pessoa vem e diz assim, não tem solução para essa pessoa. Esse casamento não vai dar certo. O Senhor vem e transforma toda a maldição em bênção. Então Paulo quer explicar aqui que ele não estava dando à igreja de Coríntios um ensinamento filosófico. Eu estou falando filosófico porque foi algo que ele aprendeu pelos livros, pelos ensinamentos, pelos cursos de teologia, porque ele era um homem conhecedor da lei. Mas ele estava falando algo que vinha pelo Espírito. Ele não tinha o conhecimento que vinha de homens. É tanto que ele usa aí, nesse versículo de número 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Eu não estou falando a sabedoria que vem do homem, que vem da carne, que vem do conhecimento, dos livros. Eu falo a sabedoria, o conhecimento que vem do próprio Deus. O próprio Deus dá. Agora, não é todos que recebem essa sabedoria. Porque a própria Bíblia diz que o segredo do Senhor, ele só revela aquele que tem intimidade com ele. Então, não é porque você frequenta uma igreja. E outra coisa, me perdoe, tem muitos pastores que não têm um mínimo de conhecimento. Eles pregam, é claro, Deus usa, Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Mas se for olhar, botar ele para sentar, para falar certos assuntos que eu falo no cotidiano, talvez ele não mande nada daquilo.
Talvez ele nem tenha a noção de por onde começar. Vamos supor, eu prego o evangelho. Eu tenho que ter pelo menos uma noção de história. História mesmo, história, tipo, o descobrimento do Brasil, essas coisas todas. Eu tenho que ter pelo menos uma noção. Para que, às vezes, com esse entendimento, esse pouco desse entendimento que eu tenho, desse conhecimento que eu tenho humano, eu possa associar isso à palavra e o próprio Espírito Santo, ele vai me dizer, olha, foi assim, a palavra diz assim. E eu vou saber juntar, discernir aquilo e levar para você um conhecimento, que esse conhecimento vai trazer para você a resposta para as suas orações. Pode observar, na maioria das vezes, quando nós estamos pregando, nós não temos noção do seu problema. Nós não temos noção do que você está passando. Mas Deus fala exatamente aquilo que você precisa ouvir. A irmã ontem mandou aí no chat do vídeo de ontem que a palavra foi toda para ela. Alguém que eu nem sei quem era que estava ali. Eu nem sei se ela estava conosco aqui no momento ou se ela já pegou a mensagem depois. Você está entendendo? Então o Espírito Santo, ele faz isso. Mas ele faz na vida daquele que realmente busca. É como eu estou falando, não adianta você achar que só ir para a igreja ou só assistir aqui as lives é o necessário. Eu preciso ler a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí perto de vocês? Ah, pastor, eu estou no trabalho, não posso. Sim, tudo bem. Mas depois que terminar, que você chegar em casa, pegue, ainda que você pegue a Bíblia e ouça de novo o vídeo, vá de acordo com a palavra, lendo. A minha mensagem hoje não era o capítulo todo, não. A minha mensagem hoje só era do versículo de número 14 para baixo. Mas sabe por que eu tive que ir para o 2? Para poder trazer para você essa interpretação. Então, às vezes, você lendo a Bíblia, Deus te leva a ler outros versículos. E dali Deus fala com você pela palavra. E a Bíblia diz, quando a verdade vem, ela vem também com a libertação. Quem liberta é o conhecimento da palavra. Então, busque de Deus esse conhecimento. Não adianta você ser Maria, vai com as outras. Não adianta você ficar repetindo palavras de alguém se você não tem certeza daquilo que você está falando. Aí ele fala no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aí eu digo a você, ele está querendo falar o quê? Se as pessoas que crucificaram Jesus, que mataram Jesus, tivessem noção do porquê que Jesus veio a esse mundo, para salvar a humanidade. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Se eles tivessem noção disso, eles não teriam matado, crucificado a Jesus. Mas eles não tinham essa revelação. Eles não tinham essa noção. Na mente dele, Jesus era alguém que estava criando confusão. Era alguém que estava ali criando uma divisão. E para eles era muito mais vantagem matá-lo do que deixar ele vivo e ele continuar contaminando, porque na visão deles, Jesus estava contaminando as outras pessoas. Quando, na verdade, Jesus veio trazer a verdade, a palavra. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado para que pessoas, irmãos, com as mentes cauterizadas, não use não venha, te persuadir a fazer aquilo que ele quer que você faça. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia não me condena, então eu não preciso me preocupar com quem está me condenando. Eu vou dar um exemplo vivo aqui. Eu cortei meu cabelo. Todo mundo está vendo aí. E da agora em diante, eu não vou deixar ele mais crescer. É uma decisão minha. É o que eu estou falando. Eu não quero que ele cresça mais. Eu já até brinco com a irmã lá na igreja, né? Que ela tem um salão. E eu disse a ela, olha, irmã, de vez em quando eu vou dizer a você, traga a sua tesoura. Porque quando eu sentir meu cabelo de novo, aqui assim, eu vou mandar ela cortar de novo. A minha vontade, é porque vocês aqui não tem como ver, mas a minha vontade era deixar meu cabelo igual o cabelo de Isabel. A Isabel vai dizer aí, eu nem sei como é que tá o cabelo de Isabel, mas o cabelo de Isabel é bem curtinho. É daqueles mesmo, bem cortadinho assim, ó, que não tem nem isso aqui, ó, bem cortadinho aqui, assim, bem um cabelo normal. Você toma banho e lavou, ele tá perfeito, não precisa mais fazer nada.
Aí você para e pensa, para muitos cristãos, eu estou aqui, por exemplo, eu estou usando brinco e eu estou usando batom. Eu não estou usando maquiagem. Eu só uso batom. Por que não usa maquiagem, pastor? Porque eu mesmo não sei me maquiar. Mas se eu soubesse, maquiagem aqui em casa é o que não falta. Porque Kézia é especialista em maquiagem. Então eu poderia estar aqui toda pintada, toda arrumadinha. E ia ter cristãos aqui que ia me criticar. Por exemplo, eu estou com um vestido por baixo dessa blusa. Eu tenho um vestido aqui. Só que é um vestido decotado, é um vestido de alça. Eu podia simplesmente fazer a minha live aqui com esse vestido. Mas eu tenho certeza que alguém ia entrar no comentário só para dizer: isso é tipo de roupa de uma pastora? Isso aí diz que é mulher de Deus, olha só como ela está se vestindo. Olha só, e tem gente que já fez esse tipo de comentário aqui em relação ao meu batom. Ah, aí é o batom vermelho. E quando eu pinto minha unha, quando eu vou no salão, eu digo, a pessoa pergunta: você quer pintar, vai pintar de que cor? Eu digo: de vermelho. Eu nunca vou, e quando eu vou pintar de rosa? Eu vou pintar de uma cor para que todo mundo veja que está pintada. Mas isso é porque eu já tenho maturidade suficiente para não ligar para a opinião de quem quer que seja. Chegou um certo... Já houve um tempo em que o meu esposo dizia: não vai cortar, e eu não cortava. Hoje eu não faço, não tenho mais essa. Aí você fala: a pastora ficou rebelde? Não, irmãos, eu sou uma pessoa de 50 anos. Eu sei muito bem o que é certo e o que é errado. Afinal de contas, eu também leio a Bíblia. Então eu só faço dizer a ele: estou indo no salão e vou cortar meu cabelo. Ah, vai cortar por quê? Porque eu quero cortar meu cabelo. Vocês estão entendendo? Ah, mas aí cadê a submissão? Não venha pra cá com essa onda de que isso é submissão. Submissão é quando nós andamos em comunhão com a palavra de Deus. Não é porque eu vou ter que renunciar à minha vida, ao meu desejo, ao meu querer para viver a vida dele. Ele vive a vida dele, faz a vontade dele, eu faço a minha, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Você está entendendo? Por exemplo, eu hoje já podia estar trabalhando, ter um emprego, um salário, mas por que eu não trabalhei? Porque quando eu pude fazer isso, ele sempre disse: não, você não precisa trabalhar, você não vai trabalhar, isso. E eu fui deixando, passou. E hoje, eu digo a você, meu maior sonho era trabalhar. Eu tenho uma profissão, mas eu não exerço essa profissão. Vocês estão me entendendo? Então, é coisas que você se anula para viver a vontade de outra pessoa. Mas quando você descobre pela palavra que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a palavra de Deus, você deixa de ser cativo de quem quer que seja. Lá em Romanos capítulo 6, eu vou abrir aqui, Romanos fica antes aí de 1 Coríntios, tá bom? Olha aí, Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Tá bem pertinho aí, tanto que você viu que eu nem investi muito na Bíblia. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Acharam? Acharam? Põe amém aí para eu saber que vocês acharam. Romanos capítulo... Exatamente, irmã Cláudia. Vai ser 1 Coríntios capítulo 2. A mensagem-chave nossa. Capítulo 2, do versículo 1 ao 16, tá bom? E agora eu estou em Romanos para dar um exemplo a vocês. Exemplos. Romanos 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte, ou a da obediência para a justiça. Paulo aqui em Coríntios, ele está querendo dizer o quê? Aquele a quem você obedece, dele você se torna servo. Se você tem um conhecimento da palavra, você vai obedecer a palavra. Se você não tem um conhecimento, você vai obedecer aquilo que estão ensinando a você. Vocês estão entendendo? Então é por isso que a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando você adquire esse conhecimento, quando você adquire esse entendimento, você vai amadurecendo, e esse amadurecimento faz com que você se fortaleça no Senhor. E hoje eu não me importo mais com a opinião alheia. Se eu gosto de pintar minha unha de vermelho, eu vou pintar de vermelho. Se eu coloco um batom vermelho e eu me sinto bem, eu vou colocar meu batom vermelho. Goste quem gostar. Eu não estou preocupada com o que os outros dizem, eu estou preocupada comigo. Agora, é claro,
Se o próprio Deus me desperta, me chama a atenção, aí sim eu não vou forçar a barra. Eu vou dizer, não, tá bom. Porque isso acontece muitas das vezes. Às vezes acontece de você fazer algo e o próprio Espírito Santo vai dizer, opa, não é assim. E você tem que recuar. Porque você é obediente a Deus. Mas o que as outras pessoas em minha volta falam e não tem respaldo bíblico, eu quero que mostre na Bíblia por que eu não posso cortar meu cabelo. Eu quero que mostre na Bíblia por que eu não posso colocar uma maquiagem na minha cara. Eu quero que mostre na Bíblia por que eu não posso colocar um esmalte. E outra coisa, eu não quero versículo isolado, não. Eu quero que você me mostre o porquê que eu não posso. As mulheres da Bíblia, irmãos, eram formosas. Não sei se vocês assistem aí a esse negócio que passa na Record, que é falando sobre Esté, o próprio livro de Esté. Ela passou 1 ano cuidando da pele. 1 ano tomando banho com leite de cabra. Não sei se vocês já viram isso. Hidratando a pele, hidratando o cabelo, para 1 ano depois ela se apresentar ao rei. E ela não foi para lá com aquela roupa que ela amanheceu. Ela foi para lá muito bonita, muito cheirosa. É tanto que assim que chegou, já conquistou logo ele. Não só pela beleza física, porque Deus tinha um plano ali na vida dela, mas ela também apresentou-se de uma forma que todo mundo olhava e admirava. Então você tem que se amar. E se amar, você tem que se cuidar. Esse negócio de você achar, pastora, porque lá na minha igreja, meu cabelo tem que ficar assim, aí é um problema seu e da doutrina da sua igreja. Mas a Bíblia não fala nada acerca de você não poder, por exemplo, não poder se depilar. Eu conheci uma pessoa que ela, uma certa vez, veio trabalhar comigo, e ela, quando eu chegava da igreja, que eu fazia o culto pela manhã, que voltava, aí eu tirava a roupa da igreja, né, que eu não gosto de ficar de roupa de sair dentro de casa, e colocava minha bermuda, meu short. Eu estou dentro de casa, eu não vou na rua comprar pão, e eu depende do tamanho da minha bermuda, eu vou na rua assim, compro o meu pão, eu não tenho nada, eu não vou para lá de shortinho, porque eu não sou mais nenhuma menininha para andar andando de shortinho, mas eu uso minha bermuda. Mas aí quando ela me viu de bermuda, de camisa regata, ela, misericórdia, eu olhei para ela e disse, sim, misericórdia o quê? Pastora, a senhora faz isso? Eu digo assim, faço, irmã. E o que é que tem isso? Aí ela tentou me explicar, eu digo, irmã, a maior sujeira, a maior imundícia, a maior nudez está no coração da gente. Se os seus olhos forem mal, perverso, todo o seu corpo vai ser perverso. Eu não faço nada para ser vista por quem quer que seja, eu faço porque agora eu estou dentro de casa, está calor, quem mora aqui em Salvador sabe que aqui o lugar não é fresco, é quente. E você tem que vestir roupa adequada. É claro que eu não vou, irmãos, me apresentar diante da igreja, ali no altar, abrir um culto de shortinho, de bermudinha. Não, mas dentro da minha casa, tem pessoas que até para dormir tem que colocar roupa. Tem pessoas que até para ter relações, intimidade com o esposo, nem é isso, nem a roupa tira, não, porque ele não pode me ver. Pô, irmão, misericórdia, vamos parar, vamos ver que isso aí não tem nada certo. Não tem que ter esse negócio de pudor, tem que ter ordem e decência, tem que ter respeito, sim. Não pode ser uma coisa dada à prostituição, mas tem que ter intimidade, tem que ter liberdade. Essa coisa de você achar que o seu esposo, a sua esposa não pode ver a sua nudez, está muito enganada. Agora eu acho engraçado que tem pessoas que têm esse pudor todo e não é tão santo como acha que é. A gente tem que, de fato, irmãos, examinar tudo e reter aquilo que é bom. E era isso que Paulo estava falando para a igreja de Corintos. Se eles tivessem noção do que representou a vinda de Jesus aqui, eles não teriam matado Jesus. Se as pessoas começassem a pregar o evangelho como de fato o evangelho tem que ser pregado, muita gente já tinha se convertido. Sabe qual é o nosso maior defeito? A gente quer pregar ensinando ensinamentos do homem. E ensinamentos do homem, a Bíblia diz que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Então, quem vai trazer a transformação e a libertação é Deus. Não é o meu ensinamento. Porque eu acho, eu não tenho que achar nada. Quem acha não tem certeza. Porque a Bíblia diz assim. E se a Bíblia diz assim, a compromisso, a responsabilidade de fazer o milagre é de Deus. Não minha, não da placa da igreja, não de quem quer que seja. Então se limitem
a pregar o que está escrito na Bíblia. Mas para isso, você precisa buscar esse conhecimento. Não adianta você ficar repetindo, ser feito papagaio. Ah, porque meu pastor pregou. Ah, porque a pastora pregou. Não, não, não. Eu li na Bíblia está escrito assim. Eu talvez não saiba nem onde está, mas está lá na Bíblia. Sempre grave, irmãos, as palavras-chave. E sabe de uma forma que você pode achar fácil? Chegue no seu celular, naquela parte ali da pesquisa do Google, e coloque a palavra-chave. Por exemplo, santidade. Versículos sobre santidade. Você vai achar versículos sobre santidade. Versículos sobre jejum. Versículos sobre salvação. Versículos sobre isso. E Deus vai lhe dar. Você não vai ficar só se limitar a ler aquilo. Você vai pegar o versículo e vai abrir a Bíblia. E vai ler. E daqui o próprio Espírito Santo vai trazer o entendimento e a revelação em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Volte para Coríntios, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Lá em Romanos, como eu citei agora, 6,16, foi só para mostrar a você que aquele a quem você obedece, desse você se torna servo. Tá bom? Então, se você obedece ao pecado, então você é servo do pecado. Se você obedece a Deus, você é servo de Deus. Aí diz a Bíblia aí. Versículo de número 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aí você para e pensa, ele diz o quê? Que as coisas que estão ocultas aos olhos humanos, Deus revelou àqueles que o amam. Então, não há nada oculto que não venha a ser revelado a você, minha amada. A você, meu amado. Você ama a Deus? Se você ama, você obedece. Lembre que eu falei nesse instante. O segredo de Deus, ele só revela àqueles que realmente temem a Ele. Deus não vai contar para você algo que você vai fazer pouco caso. A palavra de Deus é uma pérola de grande valor. E nós não devemos lançá-las aos porcos. O que é que os porcos fazem? Ele vai se esbanjar na lama com a pérola de grande valor no pescoço ou na orelha. Porque ele não tem conhecimento. O crente que despreza a palavra de Deus, o crente que faz pouco caso da palavra, ele é semelhante a esses porcos, que está pegando a palavra de Deus e lançando aos porcos. Ou seja, e fazendo pouco caso. Então, quando ele fala aqui, nós não estamos recebendo nada do homem, nada da carne. Nós estamos recebendo essa revelação que vem do alto. A mente, aquilo que o seu pensamento, aquilo que os seus olhos não viram, é aquilo que Deus preparou para você. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas mentes. Muito cuidado mesmo. Eu botei aí no título, você tem a mente de Deus, dos Deus é quem serve. Você tem a mente do Deus é quem serve. Se você serve ao pecado, você tem a mente do diabo. Se você serve a Deus, você tem a mente de Deus. Vocês estão entendendo? A obediência, você anda segundo a palavra de Deus, você tem a mente de Deus. E a palavra de Deus será revelada a você quando você orar. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você está precisando de sabedoria, de conhecimento? Busque de Deus. Mas você ama a Deus realmente para fazer o quê? Para valorizar aquilo que Deus está lhe dando? Porque não adianta, irmãos, eu lhe dar um conselho e você chegar e fazer tudo o contrário. Quem ama, obedece. Quem ama, põe em prática. Não reparem nessa zoada que é o vizinho aqui na frente, que tem uma obra. E aí agora eles estão aí com esse barulhinho aí. Mas eu creio em nome de Jesus que não vai atrapalhar a gente. Versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para você conhecer as coisas de Deus, você tem que estar em Espírito. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você não tem um espírito de confusão. Você não tem um espírito enganador. Você não tem um espírito mentiroso. Você tem o Espírito de Deus.
E porque você tem o Espírito de Deus, você recebe a revelação e o entendimento que vem da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aí ele continua no 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você só vai ter sucesso na sua pregação, no seu ensinamento, na sua oração, se você fizer isso pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento que vem de Deus, não pela revelação que vem do homem. Porque, como eu disse a você, a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Vamos ler aí o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem